Leitura do Código de Processo Civil, título 3 dos procedimentos especiais, capítulo 1 da ação de consignação em pagamento. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado no prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Decorrido o prazo de 10 dias, contado o retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ou estabelecimento bancário, poderá ser proposta, dentro de um mês, a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Não proposta a ação no prazo parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Requerer-se-á consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades, a que se forem vencendo, desde que façam até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Na petição inicial, o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias, contados do deferimento, ressalvadas hipóteses no 539 para terceiro. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1, 5 dias, o processo será extinto sem resolução do mérito. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Na contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida, foi justa a recusa, o depósito não se efetuou no prazo e no lugar do pagamento, o depósito não é integral. No caso do inciso 4, quando o depósito não é integral, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Alegada insuficiência do depósito, é lícito o autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. No caso do caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento dos mesmos autos após liquidação, se necessária. Julgado, julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custos e honorários advocatícios. Proceder-se ao mesmo modo se o credor receber e der quitação. Se ocorrer dúvida sobre quem deve legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem seu direito. No caso do artigo anterior, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas. Comparecendo apenas um, o juiz decidirá de ofício. Comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado o procedimento comum. Aplica-se o procedimento estabelecido neste capítulo no que couber o resgate do aforamento. Capítulo 2 da ação de exigir contas. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou oferece na contestação no prazo de 15 dias. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo
os documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referências expressas ao lançamento questionado. Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no 355. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar contas no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Se o réu apresentar as contas no prazo do parágrafo 5º, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º. Caso contrário, o autor apresentá-las no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, as aplicações das despesas e os investimentos, se houver. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificados dos lançamentos individuais impugnados. As contas do autor, para os fins dos 555, serão apresentadas na forma adequada, já instruída com os documentos justificativos, especificando as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depósito e de qualquer outro administrador serão prestadas em apensos aos autos do processo em que estiver sido nomeado. Se qualquer dos referidos do caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glossar o prêmio ou a gratificação a que teria direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Das ações possessórias, seção 1, disposições gerais. A propositura de uma ação possessória, uma vez de outra, não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal, correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. No caso de ação possessória, em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situações de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública. Para fins de citação pessoal, de que trata o parágrafo anterior, o oficial de justiça procurará os ocupantes no local por uma vez, citando-se por edital os que não forem encontrados. O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência de ação prevista no parágrafo 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e outros meios. É lícito ao autor cumular o pedido possessório, o de condenação de perdas e danos, indenização dos frutos. Pode o autor requerer ainda a imposição de medidas necessárias e adequadas para evitar nova turbação ou esbulho, cumprir-se a tutela provisória ou final. É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes de turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto o autor quanto o réu, propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Não obsta a manutenção ou reintegração de posse e alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse a norma da seção 2 deste capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho firmado na petição inicial. Passado esse prazo, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter processório.
Se o réu provar em qualquer tempo que o autor provisoriamente mantido ou reintegrado na posse carece de idoneidade financeira, para o caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte, economicamente hipossuficiente, da manutenção e da reintegração da posse. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse, embora turbada na ação de manutenção ou perda da posse, na ação de reintegração. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração. Caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência do respectivo representante judiciais. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir o mandado de manutenção ou de reintegração. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 dias subsequentes, a citação do réu para querendo contestar a ação no prazo de 15 dias. Quando for ordenada a justificação prévia, o prazo para contestar será contado da intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar. No litígio coletivo, pela posse do imóvel, quando o esbulho ou turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de 1 ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido, na concessão de medida liminar, deverá designar audiência de mediação a realizar-se em 30 dias, que observará o disposto no parágrafo 2º e 4º. Concedida a liminar, se essa não for executada no prazo de 1 ano, a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de mediação nos termos do parágrafo 2º e 4º. O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a Defensoria será intimada para sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da Justiça. O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional. Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, onde se situe a área objeto do litígio, poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para conflito processório. Aplica-se o disposto neste artigo litígio sobre propriedade de imóvel. Aplica-se, quanto aos mais, os procedimentos comuns. Do interdito proibitório. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que assegure a turbação ou esbulho iminente, mediante mandato proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Aplica-se o interdito proibitório disposto na seção 2 deste capítulo. Capítulo 4 da ação de divisão e demarcação de terras particulares. Seção Disposições Gerais. Cabe ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ao ação de divisão e demarcação de terras particulares. Cabe ao proprietário a ação de demarcação para obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Ao condomínio, a ação de divisão para obrigar os demais consortes a extremar os quinhões. É lícito a acumulação dessas ações, caso em que deverá processar-se, primeiramente, a demarcação total ou parcial da coisa comum, citando-se os confinantes e os condôminos. A demarcação
e a divisão poderão ser realizada por escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os interessados. Observa-se no que couber o disposto neste capítulo. Fixados os marcos da linha de demarcação, os confinantes considerar-se-ão terceiros quanto aos processos divisórios, ficando-lhes, porém, ressalvados o direito de vindicar os terrenos que se julguem despojados por invasão das linhas limítrofes, constitutivas do perímetro ou de reclamar indenização correspondente ao seu valor. No caso do caput, serão citados para a ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Neste último caso, a sentença que julga procedente a ação, condenando a restituir os terrenos ou pagar a indenização, valerá de título executivo a favor dos quinhoeiros para haverem dos outros condôminos que forem parte na divisão, ou de seus sucessores a título universal, na proporção que lhes tocar a composição pecuniária do desfalque sofrido. Tratando-se de imóvel georreferenciado com averbação no registro de imóveis, pode o juiz dispensar a realização de prova pericial. Seção 2 da demarcação. Na petição inicial, instruída com títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação. Descrever-se-ão os limites para constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes na linha demarcanda. Qualquer condômino é parte legítima para promover a demarcação do imóvel comum, requerendo a intimação dos demais para querendo intervir no processo. A citação dos réus será feita por correios, observado 247. Será publicado edital nos termos do inciso 3 do 259. Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 15 dias para contestar. Após o prazo da resposta do réu, observar-se-á o procedimento comum. Antes de proferir a sentença, o juiz nomeará um ou mais peritos para levantar o traçado da linha demarcanda. Concluídos os estudos, os peritos apresentarão minuciosos laudos sobre o traçado da linha demarcanda, considerando os títulos, os marcos, os rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem. A sentença que julgar procedente o pedido determinará o traçado da linha demarcanda. A sentença proferida na ação demarcatória determinará a restituição da área invadida, se houver, declarando o domínio ou a posse do prejudicado, ou ambos. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários. Todas as operações serão designadas em planta e memorial descritivo, com as referências convenientes e para identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. As plantas serão acompanhadas das cardenetas de operações do campo e do memorial descritivo, que conterá o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos, os acidentes encontrados, as cercas, os cavalos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros. A indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e de sua produção anual. A composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das metas e das capoeiras. As vias de comunicação, a distância dos pontos de referência, tais como rodovias federais, estaduais, ferrovias, portos, aglomeração urbana e polos comerciais. A indicação de tudo, o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada. É a obrigatória a colocação de marcos, tanto na estação inicial, dito marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais, de difícil remoção ou destruição.
A linha será percorrida pelos peritos que examinarão os marcos e os rumos, consignando-os em relatório escrito e exatidão do memorial, e da planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura encontradas. Juntado aos autos o relatório dos peritos, o juiz determinará que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 15 dias. Executadas as correções e as retificações que o juiz determinar, lavrar-se-á em seguida o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta. Assinado o auto pelo juiz e pelos peritos, será proferida a sentença homologatória da demarcação. Seção 2 da divisão. A petição inicial será instruída com títulos de domínio e promoverá e conterá a indicação de origem, da comunhão e a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel, o nome, o estado civil, a profissão, a residência de todos os condôminos, especificando-se os estabelecidos no imóvel com benfeitorias e culturas. As benfeitorias comuns, feitas citações como preceitua 576, prosseguir-se-á na forma de 577 e 578. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural. O perito deverá indicar as vias de comunicações existentes, as construções e as benfeitorias, com a indicação de seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham imóveis e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha. Todos os condôminos serão intimados a apresentar dentro de 10 dias os seus títulos, se ainda não estiverem feitos, e a formular seus pedidos sobre a constituição dos quiões. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias. Não havendo impugnação, o juiz determinará a divisão de geodésica do imóvel. Havendo impugnação, o juiz proferirá no prazo de 10 dias decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quiões. Se qualquer linha de perímetro atingir benfeitoria permanente dos confinantes, feita há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhe tenham sido usurpados. Serão citados para ação todos os condôminos, se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado, e todos os quiões dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Nesse último caso, terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que as obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos, do processo divisório ou de seus sucessores, a título universal, a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido. Os peritos proporão, em laudo fundamentado, a forma da divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar para a adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos às suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quiões em glebas separadas. Ouvida as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre o cálculo e o plano de divisão, o juiz deliberará a partilha. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quiões, observando, além dos 584 e 585, as seguintes regras. As benfeitorias comuns, que não comportam divisão cômoda, serão adjudicadas a um dos condôminos mediante compensação. Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quiões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento, para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino, aquinhoado com prédio serviente. As benfeitorias particulares do condôminos que excederem a área a que tem direito serão adjudicadas ao quinhoeiro vizinho mediante reposição. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro. Terminados os trabalhos e desenhados na planta os quiões e as servidões aparentes, o perito organizará o memorial descritivo. Cumprido o disposto no 586, o escrivão em seguida lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino.
Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida a sentença homologatória da divisão. O auto conterá a confinação e a extensão superficial do imóvel, a classificação das terras com cálculo das áreas de cada consorte com a respectiva avaliação ou quando a homogeneidade das terras não determinar diversidade de valores, a avaliação do imóvel na sua integridade. O valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quião. Cada folha de pagamento conterá a descrição das linhas divisórias do quião mencionadas nos confinantes, a relação das benfeitorias e das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe forem adjudicadas por serem comuns ou mediante compensação, a declaração de servidões instituídas especificando os lugares, a extensão e o modo de exercício. Aplica-se a divisões dispostas no artigo 575 a 578. Da ação de dissolução parcial de sociedade. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto a resolução de sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso, e apuração dos haveres do sócio falecido, excluído que exerceu o direito de retirada ou recesso. Somente a resolução ou apuração de haveres. A petição inicial será necessariamente instruída com um contrato social consolidado. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado, quando demonstrado por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não podem preencher o seu fim. A ação pode ser proposta pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não integrar na sociedade, pelos sucessores após concluída a partilha do sócio falecido, pela sociedade se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio, ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada pelos demais sócios a alteração contratual consensual, formalizando o desligamento, depois de transcorrido 10 dias do exercício do direito. Pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial, ou pelo sócio excluído. O cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titulada por este sócio. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação da parte no capital social. Havendo contestação, observar-se o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Para a apuração dos haveres, o juiz fixará a data de resolução da sociedade, definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto do contrato social e nomeará o perito. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontrovérsia dos haveres devidos. O depósito poderá ser desde logo levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos seus sucessores. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontrovérsia. A data da resolução da sociedade será, no caso de falecimento do sócio, a do óbito. Da retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento pela sociedade, da notificação do sócio retirante. No recesso, o dia do recebimento pela sociedade, da notificação do sócio dissidente.
Na retirada por justa causa da sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade e, na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião dos sócios que tiver deliberado. Em caso de omissão do contrato, o juiz definirá como critério de apuração de haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também ser apurado de igual forma. Em todos os casos que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialistas em avaliação de sociedade. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte a qualquer tempo antes do início da perícia. Até a data da resolução integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores, a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade, e, se for o caso, a remuneração como administrador. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Uma vez apurado, os haveres dos sócios retirantes serão pagos conforme disciplinar o contrato social e no silêncio desses, parágrafo 2º, 1031 do Código Civil. Capítulo 6 do Inventário e da Partilha. Seção 1, Disposições Gerais. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á o inventário judicial. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento da importância depositada em instituições financeiras. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão no ato notarial. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esse prazo de ofício ou a requerimento da parte. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio. É obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu. Tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Da legitimidade para requerer o inventário. O requerimento do inventário da partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no 611. O requerimento será instruído com certidão de óbito do autor da herança. Tem, contudo, legitimidade concorrente o cônjuge ou companheiro supértice, o herdeiro, o legatário, o testamenteiro, o cessionário do herdeiro ou do legatário, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança, o Ministério Público, havendo herdeiro incapaz, a Fazenda Pública, quando estiver interesse, o administrador judicial da falência, do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro supértice. Seção 3. Do inventariante e das primeiras declarações. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivessem convivendo com o outro ao tempo da morte deste, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou se este não puderem ser nomeados. Qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. O herdeiro menor, por seu representante legal. O testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio, ou se toda herança estiver distribuída em legados. O cessionário do herdeiro ou do legatário. O inventariante judicial, se houver. Pessoas estranhas e idôneas, quando não houver inventariante judicial. O inventariante intimado na nomeação prestará, dentro de 5 dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.
Incumbe ao inventariante representar o espólio ativo e passivamente em juízo ou fora dele, observando-se quanto ao dativo o disposto no 75, parágrafo 1º. Administrar o espólio, valendo-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Prestar as primeiras e últimas declarações, pessoalmente ou por procurador, com poderes especiais. Exibir em cartório a qualquer tempo para exame das partes os documentos relativos ao espólio. Juntar os autos de certidão de testamento, se houver, trazer colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. Prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo, ou sempre que o juiz lhe determinar, requerer a declaração de insolvência. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos interessados e com autorização do juiz, alienar bens de qualquer espécie, transigir em juízo ou fora dele, pagar dívida do espólio, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Dentre 20 dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, na qual serão exarados o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu, e se deixou o testamento, o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros, e, havendo cônjuge ou companheiro supértice, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável, a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se os imóveis com suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem do títulos, números das matrículas e ônus que os gravam. Os móveis com sinais característicos, os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos. O dinheiro, as joias, o objeto de ouro, a prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância. Os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhe o número e o valor e a data. As dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhe as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores, direitos e ações, o valor corrente de cada um dos bens do espólio. O juiz determinará que se proceda o balanço do estabelecimento se o autor da herança era empresário individual, a apuração de haveres se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima. As declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração por ele feita, de não existirem outros por inventariar. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento, se não prestar no prazo legal as primeiras ou últimas declarações, se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Se por culpa sua bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento do direito. Se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas, se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio, requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. O incidente de remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Decorrido o prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no 617. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e o caso deixe de fazê-lo será compelido mediante mandato de busca e apreensão ou emissão da posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo de multa a ser fixado pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados.
Seção 5 das citações e das impugnações. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar para os termos do inventário e da partilha o cônjuge ou companheiro, os herdeiros e os legatários a intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver dele incapaz ou ausente, e o testamento, se houver testamento. O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto 247, sendo ainda publicado o edital nos termos do inciso 3 do artigo 259. Das primeiras declarações, trar-se-á tantas cópias quanto forem as partes. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Incumbe ao escrivão remeter a cópia à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Concluídas as citações, abrir-se-á vista a partes em cartório pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo as partes arguir erros, omissões e sonegações de bens, reclamar contra a nomeação do inventariante, contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Julgando procedente a impugnação referida no inciso 1º, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Verificando que a disputa sobre a qualidade do herdeiro a que alude o inciso 3 demanda a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará até o julgamento da ação e entregará a entrega do quião que na partilha couber ao herdeiro admitido. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas, que não documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que decida o litígio. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, após vista de que trata o 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam no seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descrito nas primeiras declarações. Da avaliação e do cálculo do imposto, fim do prazo do 627, sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Na hipótese do parágrafo 1º do 620, o juiz nomeará perito para avaliação das cotas sociais ou apuração dos haveres. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará no que for aplicável o disposto nos 872 e 873. Não se expedirá carta precatória para avaliação de bens situados fora da comarca onde ocorre o inventário, se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos por perito nomeado. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública intimada pessoalmente concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações ao bem do espólio. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á dos demais. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que ocorrerá em cartório. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano à vista do que constar dos autos. Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação observando os fundamentos da decisão. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações do qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 15 dias, proceder-se ao cálculo do tributo. Feito o cálculo, sobre eles serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório, e em seguida a Fazenda Pública. Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará a nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Cumprindo o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo. Seção 6 das colações.
No prazo do 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição, a qual termo se reportará os bens que recebeu, ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Os bens conferidos, os bens a serem conferidos na partilha, assim como as acessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. O herdeiro que renunciou à herança ou que dela foi excluído não se exime pelo fato de a renúncia ou da exclusão de conferir para efeito de repor a parte inoficiosa as liberalidades que obteve do doador. É lícito ao donatário escolher entre os bens doados tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível. Entretanto, na partilha, o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda a licitação entre os herdeiros. O donatário poderá concorrer na licitação referido no parágrafo 2º e em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de se conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá às vistas das alegações e das provas produzidas. Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação, ou imputar o seu quinhão hereditário ao valor deles, se já não os possuir. Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor de bens sobre os quais versar conferência. Seção 7 do pagamento das dívidas. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juiz do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e atuada em apenso aos autos do processo de inventário. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-lo, observado o disposto nesse código relativo à expropriação. Se o credor requerer que, em vez do dinheiro, lhe sejam adjudicados para o seu pagamento os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. Os donatários serão chamados a pronunciar sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será pedido remetido às vias ordinárias. O juiz mandará, porém, reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. O credor da dívida líquida, excerta ainda não vencida, pode requerer a habilitação do inventário. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça a separação dos bens para o futuro pagamento. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio, quando toda a herança for dividida em legados, quando o reconhecimento da dívida importar redução dos legados. Sem prejuízo do disposto no 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado. Seção 8 da partilha. O cumprimento do disposto no 642.3, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido do quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir o quinhão de cada herdeiro e legatário.
O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício do direito de usar e de fruir de determinados bens, com condição de que, o término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Na partilha serão observadas as seguintes regras: a máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens, a prevenção de litígios futuros, a máxima comodidade dos cordeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. O bem suscetível de divisão cômoda, que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supértice, ou no quião de um só herdeiro, serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados todos. Se um dos interessados for nascituro, o quião que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. O partidor reorganizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem: as dívidas atendidas, meação do cônjuge, meação disponível, quinhões hereditários, a começar pelo coerdeiro mais velho. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre no prazo comum de 15 dias e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. A partilha constará de auto de orçamento que mencionará os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supértice, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos, o ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações, o valor de cada quinhão, de folha de pagamento para cada parte, declarando a cota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que individualizam e os ônus que os gravam. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão. Pago o imposto de transmissão a título de morte e juntado aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. A existência de dívida para com a fazenda pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que seu pagamento esteja devidamente garantido. Transitado em julgada a sentença mencionada no 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem em um formal de partilha, da qual constarão as seguintes peças: termo de inventariante e título de herdeiros, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro, pagamento do quinhão hereditário, quitação dos impostos, sentença. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário, quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nele a sentença de partilha transitada em julgado. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada, mesmo depois de sentença transitada em julgado, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte a qualquer tempo, corrigir-lhes as inexatidões materiais. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos de inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º do 966. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 ano, contado esse prazo. No caso de coação, um dia que cessou. No caso de erro ou dolo, no dia em que realizou o ato. Quando é incapaz, no dia em que cessar a incapacidade. É rescindível a partilha julgada por sentença, nos casos mencionados no 657. Se feita com preterição das formalidades legais, se preteriu o herdeiro ou incluiu quem não o seja. Do arrolamento. A partilha amigável, celebrada entre as partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância do 660 e 663.
O disposto neste artigo aplica-se também a um pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único, transitado em julgada a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha e elaborada a carta de adjudicação. E em seguida serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por eles abrangidos, intimando-se o fisco para o lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária nos termos do parágrafo 2º do 662. Na petição de inventário, que se processará na forma do arrolamento sumário, independentemente da lavratura do termo de qualquer espécie, os herdeiros requerão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem, a declaração do título dos herdeiros e os bens do espólio, observados 630, atribuirão valor aos bens do espólio para fins de partilha. Ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo único do 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. No arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Então, no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão de propriedade de bens do espólio. A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo o valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente da assinatura do termo de compromisso, apresentar suas declarações à atribuição do valor dos bens do espólio e o plano de partilha. Se qualquer das partes ou Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias. Apresentado o laudo, o juiz em audiência que designar deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Lavrar-se-á de tudo um só termo assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes ou por seus advogados. Aplicam-se a essa espécie de arrolamento no que couber as disposições do 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação de taxa judiciária e dos impostos sobre transmissão de propriedade de bens do espólio. Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. O inventário processar-se-á também na forma do 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concorde todas as partes e o Ministério Público. Independentemente de inventário ou de arrolamento ao pagamento dos valores previstos no 6858, independente de inventário ou de arrolamento ou pagamento dos valores previstos na Lei 6858. Aplicam-se subsidiariamente a esta seção, disposto nas seções 7 e 8 deste capítulo. Seção 5 das disposições comuns a todas as seções. Cessa a eficácia da tutela provisória, prevista na seção desse capítulo, se a ação não for proposta nos 30 dias contados na data em que a decisão foi intimado impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido, se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução do mérito.
São sujeitos à sobrepartilha dos bens sonegados, da herança descobertos após a partilha, litígios assim como os de liquidação difícil ou morosa, situados em lugar remoto de sede do juiz onde se processa o inventário. Os bens mencionados em inciso 3 e 4 serão reservados à sobrepartilha, sob a guarda e administração dos mesmos, ou diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha. A sobrepartilha correrá nos autos de inventário no autor da herança. O juiz nomeará curador especial ao ausente, se não tiver, ao incapaz se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. É lícita a acumulação de inventários para a partilha de herança de pessoas diversas, quando houver identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros, dependência de uma das partilhas em relação à outra. No caso do previsto no inciso 3, se a dependência for parcial por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. No caso 6722, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado ao valor dos bens. Capítulo 7 dos embargos de terceiro. Quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possuam ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constrito, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargo de terceiro. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Considera-se terceiro para o juizamento dos embargos o cônjuge ou companheiro quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvados 843, o adquirente de bens cuja constrição decorreu da decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude e execução, quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte, o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais, dos atos expropriatórios respectivos. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não transitada em julgada a sentença, e no cumprimento de sentença ou no processo de execução até 5 dias depois da adjudicação. Até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Caso identifique a existência de um terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz mandará intimá-lo pessoalmente. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juiz que ordenou a constrição e autuados em apartados. No caso de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juiz deprecado, salvo se indicado pelo juiz deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta. Na petição inicial, o embargante fará prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. É facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juiz. O possuidor direto pode alegar, além de sua posse, domínio alheio. A citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Será legitimado passivo o sujeito que em um ato de constrição aproveita. Assim como será o seu adversário no processo principal, quando for sua indicação do bem para a constrição judicial. A decisão que reconhecer a suficientemente provado domínio ou posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objeto dos embargos,
bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante o houver requerido. O juiz poderá condicionar a ordem de manutenção ou de reintegração provisória de posse à prestação de caução pelo requerente, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual se seguirá o procedimento comum. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente. Contra os embargos do devedor, contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que o devedor comum é insolvente, o título é nulo e não obriga o terceiro. Outra é a coisa dada em garantia. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado, com o reconhecimento de domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva do bem, ou do direito ao embargante. Da oposição, capítulo 7. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre quem controvertem, sobre que controvertem o autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos. O oponente deduzirá o pedido em observação os requisitos exigidos para a propositura da ação. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o oponente. O oponente. Admitido o processamento, a oposição será pensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pelas mesmas sentenças. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Capítulo 9 da habilitação. A habilitação ocorre quando, por falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de suceder-lhe no processo. A habilitação pode ser requerida pela parte em relação aos sucessores dos falecidos, pelos sucessores do falecido em relação à parte. Proceder-se à habilitação nos autos no processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se a partir de então o processo. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 dias. A citação será pessoal se a parte não tiver procurador constituído nos autos. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória, diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja atuado em apartado e disporá sobre a instrução. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Das ações de família. As normas deste capítulo aplicam-se aos processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. A ação de alimentos a que se versar sobre o interesse da criança ou de adolescentes observarão o procedimento previsto em legislação específica, aplicando-se no que couber as disposições neste capítulo. As ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da controvérsia, devendo o juiz dispor auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimentos para a mediação e conciliação. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquanto os litigantes se submetem à mediação extrajudicial ou ao atendimento multidisciplinar.
Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer às audiências de mediação e conciliação, observado o disposto no 694. O mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. A citação ocorrerá com antecedência mínima de 15 dias da data designada para a audiência. A citação será feita na pessoa do réu. Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos. A audiência de mediação e conciliação poderá dividir-se em tantas sessões quanto sejam necessárias para viabilizar a solução consensual, sem prejuízo de providências jurisdicionais para evitar o perecimento do direito. Não realizado o acordo, passarão a incidir a partir de então as normas do procedimento comum, observado o 335. Nas ações de família, o Ministério Público somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação do acordo. O Ministério Público intervirá quando não for parte nas ações de família em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei 11.340. Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado ao abuso ou à alienação parental, o juiz, ao tomar depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por especialista. Capítulo 11 da ação monitória. A ação monitória pode ser proposta por aquele que firmar com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou bem imóvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do 381. Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo, o valor atual da coisa reclamada, o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º 1 a 3. Além das hipóteses do 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. É admissível a ação monitória em face da Fazenda Pública. Na ação monitória, admite-se a citação por qualquer de meios permitidos para o procedimento comum. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios, de 5% do valor atribuído à causa. O réu será isento do pagamento de custos processuais se cumprir o mandado no prazo. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados embargos previstos em 702, observado que couber o título 2 do livro 1 da parte especial. É cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º. Sendo a ré Fazenda Pública não apresentados embargos no 702, aplicar-se-ão 496, observado o seguinte, no que couber, o título 2 do livro 1 da parte especial. Aplica-se a ação monitória, no que couber, 916. Independentemente de prévia segurança do juiz, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto em 701, embargos à ação monitória. Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa, no procedimento comum. Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto,
apresentando o demonstrativo, discriminado e atualizado da dívida. Não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados se esse for o seu único fundamento. E se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do 701, até o julgamento de primeiro grau. O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Na ação monitória, admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção. A critério do juiz, os embargos serão atuados em apartados, se parciais, constituindo-se de pleno direito a título executivo judicial em relação à parcela incontrovérsia. Rejeitados os embargos, constituição de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância do disposto no título 2 do livro 1 da parte especial, no que for cabível. Cabe a apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. O juiz condenará o autor da ação monitória proposta indevidamente de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até 10% sobre o valor da causa. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído na causa, em favor do autor. Falta um tantinho de página ainda, hein? Vamos lá. Capítulo 7, da homologação do penhor legal. Tomado o penhor legal nos casos previstos em lei, requererá ao credor, ato contínuo, a homologação. Na petição inicial, instruída com o contrato de locação ou a conta pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos objetos retidos, o credor pedirá a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada. A homologação do penhor legal poderá ser promovida pela via extrajudicial mediante requerimento, que conterá os requisitos previstos no parágrafo 1º deste artigo, do credor a notário de sua livre escolha. Recebido o requerimento, o notário promoverá a notificação extrajudicial do devedor para, no prazo de 15 dias, prazo de 5 dias, pagar o débito ou impugnar sua cobrança, alegando por escrito uma das causas previstas em 704. Hipótese em que o procedimento será encaminhado ao juiz competente para a decisão. Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, o notário formalizará a homologação do penhor legal por escritura pública. A defesa só pode consistir em nulidade do processo, extinção da obrigação, não estar a dívida compreendida entre as previstas em lei ou não estarem os bens sujeitos ao penhor legal. A alegação de haver sido ofertada caução idônea, rejeitada pelo credor. A partir da audiência preliminar, observar-se-á procedimento comum. Homologado judicialmente o penhor legal, consolidar-se-á a posse do autor sobre o objeto. Negada a homologação, o objeto será entregue ao réu, ressalvado ao autor o direito de cobrar a dívida pelo procedimento comum, salvo se acolhida a alegação de extinção de obrigação. Contra a sentença caberá apelação, e na pendência de recurso poderá o relator ordenar que a coisa permaneça depositada ou em poder do autor. Capítulo 13, da regulação de avaria grossa. Quando inexistir consenso acerca de nomeação de um regulador de avarias, o juiz de direito da comarca do primeiro porto, onde o navio houver chegado, provocado por qualquer parte interessada, nomeará um de notário conhecimento. O regulador declarará justificadamente se os danos são passíveis de rateio na forma de avaria grossa e exigirá das partes envolvidas a apresentação de garantias idôneas para que possam ser liberadas as cargas aos consignatários. A parte que não concordar com o regulador quanto à declaração de abertura de avaria grossa deverá justificar suas razões ao juiz, que decidirá no prazo de 10 dias. Se o consignatário não apresentar garantias idônea a critério do regulador, este fixará o valor da contribuição provisória com base nos fatos narrados e nos documentos que instruírem a petição inicial,
que deverá ser caucionado sob a forma de depósito judicial ou de garantia bancária. Recusando-se o consignatário a prestar caução, o regulador requererá ao juiz a alienação judicial de sua carga, na forma do 879 a 903. É permitido o levantamento por alvará das garantias necessárias ao pagamento das despesas da alienação a serem arcadas pelo consignatário, mantendo-se o saldo remanescente em depósito judicial até o encerramento da regulação. As partes deverão apresentar nos autos os documentos necessários à regulação da avaria grossa, em prazo razoável a ser fixado pelo regulador. O regulador apresentará o regulamento de avaria grossa no prazo de 12 meses, contados da data da entrega dos documentos dos autos pelas partes, podendo o prazo ser estendido a critério do juiz. Oferecido o regulamento da avaria grossa, dele terão vistas as partes pelo prazo comum de 15 dias, e não havendo impugnação, o regulamento será homologado por sentença. Havendo impugnação ao regulamento, o juiz decidirá no prazo de 10 dias, após o oitivo do regulador. Aplica-se ao regulador da avaria grossa, aplica-se ao regulador de avarias os 156 a 158, no que couber. Da restauração de autos. Verificando o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz, de ofício, qualquer das partes ou o Ministério Público, se for o caso, promover-lhe a restauração. Havendo autos suplementares, nesses prosseguirá o processo. Na petição inicial, declarará a parte o estado do processo ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo certidões dos autos constantes, do protocolo de audiências do cartório por onde haja ocorrido o processo, cópia das peças que tenham seu poder, qualquer outro documento que facilite a restauração. A parte contrária será citada para contestar o pedido no prazo de 5 dias, cabendo-lhe exibir as cópias, as contrafés e as reproduções dos atos e dos documentos que estiverem em seu poder. Se a parte concordar com a restauração, lavrar-se-á o auto que, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, suprirá o processo desaparecido. Se a parte não contestar ou se a concordância for parcial, observar-se-á o procedimento comum. Se a perda nos autos tiver ocorrido depois da produção das provas em audiência, o juiz, se necessário, mandará repeti-las. Serão reinquiridas as mesmas testemunhas que, em caso de impossibilidade, poderão ser substituídas de ofício ou a requerimento. Não havendo certidão ou cópia do laudo, far-se-á nova perícia, sempre que possível pelo mesmo perito. Não havendo certidão de documentos, esses serão reconstituídos mediante cópias ou, na falta dessas, pelos meios ordinários de prova. Os serventuários e auxiliares de justiça não podem eximir-se de depor como testemunha a respeito dos atos que tenham praticados ou assistidos. Se o juiz houver proferido sentença na qual ele próprio ou o escrivão possua cópia, esta será juntada aos autos e terá a mesma autoridade da original. Julgada a restauração, seguirá o processo os seus termos, aparecendo os autos originais, neles se prosseguirá, sendo-lhes apensados os autos de restauração. Se o desaparecimento dos autos tiver ocorrido no tribunal, o processo de restauração será distribuído, sempre que possível, ao relator do processo. A restauração far-se-á no juízo de origem, quanto aos atos neles realizados, remetidos os autos ao tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento. Remetidos os autos no tribunal, nele completar-se-á a restauração e proceder-se-á ao julgamento. Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogados, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer. 7 páginas, 7 páginas, 7 páginas, 7 páginas, 7 páginas. Vamos lá, vamos terminar isso logo. Dos procedimentos de jurisdição voluntária.
Disposições gerais. Artigo 719, tá? Quando este código não estabelecer procedimento especial, rege os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes nesta seção. O procedimento terá início por provocação do interessado no Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo-lhe formular pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação de providência judicial. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, no caso do 178, para que se manifestem querendo no prazo de 15 dias. A Fazenda Pública será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. O juiz decidirá o pedido no prazo de 10 dias. O juiz não é obrigado a observar critérios de legalidade estrita, podendo adotar, em cada caso, a solução que considerar mais conveniente e oportuna. Na sentença caberá apelação, proceder-se-á, na forma estabelecida nesta seção, pedido de emancipação, subrrogação, alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de órfãos e de interditos, alienação, locação e administração de coisa comum, alienação de quinhão em coisa comum, extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, no termo de sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer da renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória. Expedição de alvará judicial, homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor. As normas nessa seção aplicam-se no que couber aos procedimentos regulados nas seções seguintes. Seção 2, da notificação e da interpelação. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe ciência do seu propósito. Se a pretensão for a de dar conhecimento geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver fundada e necessária ao resguardo do direito. Aplica-se o disposto nessa seção no que couber ao protesto judicial. Também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito. O requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital. Se houver suspeita de que o requerente, por meio de notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito, se tiver sido requerida a averbação de notificação em registro público. Deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Seção 3 da alienação judicial, nos casos de expressa em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação de bens, o juiz de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na seção 1 deste capítulo e, no que couber, o disposto no 879/903. Do divórcio e da separação consensuais, de extinção consensual de união estável e da alteração do regime de bens do matrimônio. A homologação do divórcio ou da separação consensuais, observados os requisitos legais, poderá ser requerida em petição, assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, as disposições relativas à pensão alimentícia entre os cônjuges, o acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e o regime de visita, e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Se o cônjuge não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio, na forma estabelecida no 647 e 658. As disposições relativas ao processo de homologação judicial de divórcio ou de separação consensuais aplicam-se no que couber aos processos de homologação de extinção consensual de união estável. O divórcio consensual e a separação consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filho incapaz, e observados requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, na qual constarão disposições de que trata 731. A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para qualquer ato de registro,
bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. A alteração do regime de bens de casamento, observados requisitos legais, poderá ser requerida motivadamente em petição assinada por ambos os cônjuges, na qual serão expostas as razões que justificam a alteração, ressalvados os direitos de terceiros. Ao receber a petição inicial, o juiz determinará a intimação do Ministério Público e a publicação de edital que divulgue a pretendida alteração de bens, somente podendo decidir depois de decorrido o prazo de 30 dias da publicação do edital. Os cônjuges, na petição inicial ou em petição avulsa, podem propor ao juiz meio alternativo de divulgação da alteração do regime de bens, a fim de resguardar os direitos de terceiro. Após o trânsito em julgado da sentença, serão expedidos mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis, e, caso qualquer dos cônjuges seja empresário, ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Seção 5 do testamento e do codicílios. Recebendo o testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que a torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante. O termo de abertura constará o nome do apresentante e como ele obteve o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, com as respectivas provas, em qualquer circunstância digna de nota. Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento. Feito o registro, será intimado o testamenteiro para assinar o termo da testamentária. Se não houver testamenteiro nomeado, ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará o testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias e prestar contas em juízo do que recebeu e despendeu, observando-se o disposto em lei. Qualquer interessado, exibindo o traslado ou a certidão de testamento público, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observado o que couber disposto no 735. A publicação do testamento particular poderá ser requerida depois da morte do testador, pelo herdeiro, pelo legatário ou pelo testamenteiro, bem como pelo terceiro detentor do testamento, sem possibilitando de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la. Serão intimados os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento. Verificando a presença dos requisitos em lei, ouvindo o Ministério Público, o juiz confirmará o testamento. Aplica-se o disposto neste artigo o codicílio e o testamento marítimo, aeronáutico, militar e o num compatível. Observar-se-á no cumprimento do testamento o disposto no parágrafo 735. Da herança jacente. Nos casos em que a lei considera jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver o domicílio, o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. A herança jacente ficará sob a guarda, a conservação e a administração de um curador, até a respectiva entrega ao sucessor legalmente habilitado ou até a declaração de vacância. Incumbe ao curador representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público, ter em boa guarda e conservação os bens arrecadados e promover a arrecadação de outros porventuras existentes, executar as medidas conservatórias dos direitos da herança, apresentar mensalmente ao juiz balancetes da receita e da despesa, prestar contas ao final de sua gestão. Aplica-se ao curador o disposto no 159 a 161. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou chefe de secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em ato auto circunstanciado. Não podendo comparecer no local, o juiz requisitará a autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento de bens, com duas testemunhas que assistirão à diligência.
Não estando ainda nomeado curador, o juiz designará o depositário e lhe entregará os bens, mediante simples termos nos autos, depois do compromissado. Durante a arrecadação, o juiz ou a autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro de seus sucessores e a existência de outros bens, lavrando-se de tudo o auto de inquirição e informação. O juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas massivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-lo e lacrá-los para serem assim entregues aos sucessores do falecido, ou queimados quando os bens forem declarados vacantes. Se constar o juiz a existência de bens em outra comarca, mandará expedir carta precatória a fim de serem arrecadados. Não se fará a arrecadação ou essa será suspensa quando iniciada apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou o testamenteiro notariamente reconhecido e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado do Ministério Público ou do representante da Fazenda Pública. Ultimada a arrecadação, o juiz mandará expedir o edital, que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal, a que tiver vínculo ao juízo, e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 3 meses, e não havendo sítio no órgão oficial e na imprensa da comarca, por 3 vezes com intervalo de 1 mês, para que os sucessores do falecido venham a habilitar-se no prazo de 6 meses contado da primeira publicação. Verificada a existência de sucessor ou testamenteiro em lugar certo, far-se-á sua citação sem prejuízo do edital. Quando o falecido for estrangeiro, será também comunicado o fato à autoridade consular. Julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade do testamenteiro ou provada a identidade do cônjuge ou companheiro, a arrecadação converter-se-á em inventário. Os credores da herança poderão habilitar-se como os inventários ou propor ação de cobrança. O juiz poderá autorizar a alienação de bens imóveis se forem conservação difícil ou dispendiosa, de semoventes, quando não empregados na exploração de alguma indústria, de títulos e papéis de crédito, havendo fundado receio de depreciação, de ações de sociedade quando reclamada a integralização não dispuser a herança de dinheiro para o pagamento, de bens imóveis, se ameaçarem ruína, não convindo a reparação, não estiverem hipotecados e vencer-se a dívida, não havendo dinheiro para o pagamento. Não se procederá, entretanto, à venda se a fazenda pública ou habilitando adiantar a importância para as despesas. Os bens com valor de afeição, como retratos, objetos de uso pessoal, livros e obras de arte, só serão alienados depois de declarada a vacância da herança. Passado 1 ano da primeira publicação do edital e não havendo herdeiro habilitado nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Pendendo a habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso, serem diversas as habilitações o julgamento da última. Transitada em julgado a sentença que declarou a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só poderão reclamar o seu direito por ação direta dos bens dos ausentes. Declarada a ausência nos casos previstos em leis, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhe-á curador na forma estabelecida na seção 6, observando-se o disposto em lei. Feita a arrecadação, o juiz mandará publicar editais na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal em que estiver vinculado e na plataforma de editais no Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 1 ano ou não havendo sítio no órgão oficial e na imprensa da comarca, durante 1 ano, reproduzida de 2 em 2 meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Fim do prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador e por editais,
e dos ausentes para requererem habilitação na forma do 689 a 692. Presentes requisitos legais, poderá ser requerida a conversão de sucessão provisória em definitiva. Regressando o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo-se o procedimento comum. Da coisa vaga. Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, o juiz mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descrição do bem e as declarações do descobridor. Recebida a coisa por autoridade policial, esta o remeterá em seguida ao juiz competente. Depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal que estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Ou, não havendo sítio no órgão oficial da imprensa da comarca, para que o dono ou o legítimo possuidor a reclame, salvo se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum. Observar-se-á quanto aos mais o disposto em lei. Da interdição, seção 9. A interdição pode ser promovida pelo cônjuge ou companheiro, pelos parentes ou tutores, pelos representantes de entidade a que se encontra obrigado ou interditando, pelo Ministério Público. A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. O Ministério Público só promoverá a interdição em caso de doença mental grave, se as pessoas designadas nos incisos 1 e 2 e 3 não existirem ou não promoverem a interdição. Se existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso 1 e 2, no 747. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram incapacidade interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Justificada a urgência, o juiz pode nomear o curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo. O interditando será citado para em dia designado comparecer perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida, negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e efetivos, e sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termos as perguntas e respostas. Não podendo o interditando deslocar-se, o juiz ouvirá no local onde estiver. A entrevista poderá ser acompanhada por especialista. Durante a entrevista é assegurado o emprego dos recursos tecnológicos capazes de permitir ou de auxiliar o interditando a expressar suas vontades e preferências e a responder às perguntas formuladas. A critério do juiz, poderá ser requisitada a oitiva de parentes de pessoas próximas. Dentro do prazo de 15 dias, contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. O Ministério Público intervirá como fiscal na ordem jurídica. O interditando poderá constituir advogado e, caso não faça, deverá ser nomeado curador especial. Caso o interditando não constitua advogado, o seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente suscetível poderá intervir como assistente. Decorrido o prazo do 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para a avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil. A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar. O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. Apresentado o laudo, produzidas as demais provas e ouvidos os interessados, o juiz proferirá sentença. Na sentença que decretar a interdição, o juiz nomeará o curador, que poderá ser o requerente da interdição, e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito. Considerará as características pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, vontades e preferências. A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender os interesses do curatelado. Havendo ao tempo da interdição pessoa incapaz sob a guarda e a responsabilidade do interdito,
O juiz atribuirá curatela a quem melhor puder atender aos interesses do interdito e do incapaz. A sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal que estiver vinculado ao juiz e na plataforma de editagens do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 meses na imprensa local e uma vez no órgão oficial, por 3 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interdito e do curador, a causa de interdição, os limites de curatela e, não sendo total de interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Levantar-se-á a curatela quando cessar a causa que determinou. O pedido de levantamento da curatela poderá ser feito pelo interdito, pelo curador ou pelo Ministério Público, e será pensado aos atos de interdição. O juiz nomeará perito e equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito e designará audiência de instrução e julgamento após a apresentação do laudo. Acolhido o pedido, o juiz decretará o levantamento da interdição e determinará a publicação da sentença após o trânsito em julgado na forma de 755, parágrafo 3º, ou, não sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial, por 3 vezes com intervalo de 10 dias, seguindo a averbação do registro de pessoas naturais. A interdição poderá ser levantada parcialmente, quando demonstrada a capacidade do interdito para praticar alguns atos da vida civil. A autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz, que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição, salvo se o juiz considerar outra solução como mais conveniente ao interesse do incapaz. O curador deverá buscar tratamento e apoio apropriados à conquista da autonomia pelo interdito. Seção 10. Disposições comuns à tutela e à curatela. O tutor e o curador será intimado a prestar compromisso no prazo de 5 dias, contados da nomeação feita em conformidade com a lei, intimação do despacho que mandar cumprir o testamento ou instrumento público que houver instituído. O tutor e o curador prestará compromisso por termo em livro rubricado pelo juiz. Prestado o compromisso, o tutor e o curador assumem a administração dos bens do tutelado ou do interditado. O tutor ou o curador poderá eximir-se do encargo, apresentando a escusa ao juiz no prazo de 5 dias, contados antes de aceitar o encargo da intimação para prestar compromisso, depois de entrar em exercício no dia em que sobrevier o motivo da escusa. Não sendo requerida a escusa no prazo estabelecido neste artigo, considerar-se-á renunciado o direito de alegá-la. O juiz decidirá de plano o pedido de escusa e, não admitindo, exercerá o nomeado a tutela ou a curatela, enquanto não for dispensado por sentença transitada em julgado. Incumbe ao Ministério Público ou a quem tenha legítimo interesse requerer, nos casos previstos em lei, a remoção do tutor ou curador. O tutor ou curador será citado para contestar a arguição no prazo de 5 dias, fim do qual observar-se-á o procedimento comum. Em caso de extrema gravidade, o juiz poderá suspender o tutor ou curador do exercício de suas funções, nomeando substituto interino. Cessando as funções do tutor ou curador pelo decurso do prazo em que era obrigado a servir, seria lícito requerer a exoneração do cargo. Caso o tutor ou curador não requeira a exoneração do encargo dentro dos 10 dias seguintes à expiração do termo, entender-se-á reconduzido, salvo se o juiz o dispensar. Cessada a tutela ou curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou pelo curador, na forma da lei civil. Terminando. Da organização e da fiscalização das fundações. O juiz decidirá sobre a aprovação do estatuto das fundações e de suas alterações sempre que o requeira o interessado. Quando ele for negada previamente pelo Ministério Público ou por este forem exigidas modificações com as quais o interessado não concorde, ou o interessado discordar do estatuto elaborado pelo Ministério Público. O estatuto das fundações deve observar o Código Civil. Antes de suprir a aprovação, o juiz poderá mandar fazer o estatuto modificações a fim de adaptá-lo ao objetivo do instituidor. Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando tornar ilícito o seu objeto, for impossível a sua manutenção, vencer o prazo de sua existência. Seção 12 da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo.
Todos os protestos e os processos testemunháveis formados a bordo e lançados no livro diário de navegação deverão ser apresentados pelo comandante ao juiz de direito do primeiro a bordo, nas primeiras 24 horas de chegada de embarcações para sua ratificação judicial. A petição inicial conterá a transcrição do termo lançado no livro diário da navegação e deverá ser instruída com cópia das páginas que contêm os termos que serão ratificados, dos documentos de identificação dos comandantes e das testemunhas arroladas, do rol de tripulantes, do documento de registro de embarcação e, quando for o caso, do manifesto das cargas sinistradas e a qualificação dos seus consignatários, traduzidos, quando for o caso, de forma livre para o português. A petição inicial deverá ser distribuída com urgência e encaminhada ao juiz, que ouvirá, sob compromisso a ser prestado no mesmo dia. O comandante e as testemunhas em número mínimo de 2 e o máximo de 4 que deverão comparecer ao ato independentemente de intimação. Tratando-se de estrangeiro que não domine a língua portuguesa, o autor deverá fazer-se acompanhar por tradutor, que prestará compromisso em audiência. Caso o autor não se faça acompanhar por o tradutor, o juiz deverá nomear outro que preste compromisso em audiência. Aberta a audiência, o juiz mandará apregoar os consignatários das cargas indicadas na petição inicial e outros eventuais interessados, nomeados para os ausentes, curador para o ato. Inquiridos o comandante e as testemunhas, o juiz, convencido da veracidade dos termos lançados no diário de navegação, em audiência ratificará por sentença o protesto ou o processo testemunhado, lavrado a bordo, dispensado o relatório. Independentemente do trânsito, o juiz determinará a entrega dos autos ao autor ou ao seu advogado, mediante a apresentação de translado. Fim. Finalmente, fim.